sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais que em outro lugar. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Você pode falar atraído? Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Enquanto o seu coração não queimar, você não vai chegar lá. Enquanto você não sentir o seu coração queimar pela presença dele, enquanto você não sentir o seu coração queimar pelos seus atos, pelos seus santos, fala com o Senhor agora, fala: Senhor, queima o meu coração, queima o meu coração, acende a chama do Espírito. Eu não quero viver longe, eu não quero viver longe da manifestação que o Senhor está fazendo, eu não quero viver distante daquilo que o Senhor está fazendo. Fala para Ele agora: aviva no Senhor, aviva no Senhor, queima o nosso coração, queima o meu coração, queima o meu coração pela tua presença, queima o meu coração pelos teus caminhos, queima o meu coração para longe do pecado, para longe da impureza. Acende a chama, Senhor, mais uma vez. Acende a chama de novo. Fala para Ele: acende a chama de novo. Eu não quero viver vazio, eu não quero viver sem queimar, eu quero queimar todos os dias. Todos os dias, Senhor, buscar a tua presença. Todos os dias, Senhor, estar em tua presença, contemplar a tua face. Todos os dias, Senhor, contemplar a tua presença. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, de todas as correntes que nos seguram aqui, de todas as correntes que nos impedem de te adorar, toda corrente de pecado, de frieza espiritual. Quebra, Senhor, e nos liberta. Em nome de Jesus, que nós venhamos subir ao Santo dos Santos, que nós venhamos subir em nome de Jesus ao lugar de adoração. Laços embaraços pra me mergulhar.
sozinho nessa guerra está comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar, o Deus que derruba a muralha, das pedras faz de fio, é o mesmo que do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper o incessante rio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laço paraste pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo, o braço forte do Senhor. Quem é Ele? Quem é o nosso Deus? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper o incessante rio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis. Levante as suas mãos para o céu. Pai, nós cremos que Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o nosso socorro, a nossa salvação. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Senhor. Tu és o nosso braço forte. Debaixo das Tuas asas nos escondemos nessa noite e declaramos que Tu és o Rei. Tu és o nosso Rei, não há outro. Fortalece aquele que está cansado. Fortalece o que está cansado. Fortalece o que está cansado. Liberta os cativos nessa noite. Abre os nossos olhos espirituais. Tu és o leão. Tu és o leão. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Em sua corte está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. E no seu nome é dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Cristo. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus poderoso.
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. No esconderijo, estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Nosso Deus é fiel e poderoso e não há outro. Abra sua boca e glorifica o nome dele agora. Fala, tu és fiel, Senhor, e não há outro para mim. Não há outro que importa-nos, Pai. Que nós adoremos, não há outro que importa-nos sermos salvos. Só o Senhor, só o seu santo nome. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade e o vento forte temer porque se eu estou seu nome
eu creio em ti. Venha ao que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu creio no Senhor, meu Deus, e todas as suas promessas, e todas as suas promessas. Você pode dizer amém? Aleluia. Viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais eu, e eu não sou mais Cristo tu és. Esmagado, vinho novo e o pão, e eu não sou mais tu, e eu não sou mais tu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti nunca será um segredo. Essa é minha promessa, essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti nunca será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti nunca será
Te adoramos, Pai, nessa noite. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Levante as suas mãos para o céu, adora Ele. O que tem no seu coração para Ele? Fala para Ele. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Shalom, irmãos. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente para a gente estar orando. São o futuro, né? Eu olho para os meus filhos, todo dia eu peço a Deus, Senhor, guarda eles, porque eu sei que eles vão ser ministros, eu sei que eles vão levar, Pai, a Tua palavra a todos os cantos do mundo. Eu sei que o propósito do Senhor é maravilhoso na vida deles. Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Senhor, guarda, Pai, não só os meus filhos, mas cada criança, Deus, que aqui está, Pai. Guarda cada uma delas, Deus, do homem mau, da mulher má. Guarda, Pai, das maldades desse mundo, Pai. Livra cada uma delas, Pai, do maligno. Que o Senhor venha habitar, Deus, na mente e no coração de cada uma delas, todos os dias da vida delas, Pai. E quando elas crescerem, elas se tornem homens e mulheres íntegros, Pai, segundo o Teu coração. Que os filhos deles, Pai, os sirvam, Pai. Que os netos e os bisnetos venham a servi-lo, Pai. E toda geração, Pai, à frente dessas crianças, venha servi-lo, Pai, com amor, Deus, em nome de Jesus. Amém. A gente chegou no momento dos dízimos e das ofertas. Eu quero que o irmão abre aqui Gênesis 47, 13. Coloca para mim na NVT.
do Egito. E aqui já era o tempo da escassez. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Como o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimento para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade, nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem, e não nos resta coisa alguma para oferecer além de nossos corpos e nossas terras. Porque morreríamos de fome diante dos seus olhos. Compre nossas terras em troca de mantimento, oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus corpos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade à outra do Egito. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisavam vender suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. Só até aí. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu me disse algo claro. Se eles tivessem chegado em José antes, no início de tudo, e falado: José, nos dê cereais para que possamos cultivar e 1/5 será do faraó, eles ainda teriam tudo. Eles ainda teriam tudo. Irmãos, o semear é algo maravilhoso. Eles deixaram para semear depois que perderam seu dinheiro, suas terras, seus bens, sua família, a sua própria vida. Porque a partir do momento que você é escravo, você deixa de ser dono da sua própria vida. Eles, no final de tudo, eles resolveram plantar para poder colher. Se tivessem feito isso antes, nada disso teria acontecido. Eu meditando sobre essa palavra e meditando sobre o plantar. O plantar é algo inimaginável, tanto na vida de quem planta quanto na vida de quem colhe. Nós não podemos deixar de plantar, porque se nós não plantarmos, nós não colheremos. E quando alguém resolve semear na nossa vida, quando alguém resolve plantar na nossa vida, nós não podemos deixar de aceitar. Muitas vezes o orgulho nos priva disso, muitas vezes o orgulho nos diz:
ofertas e os dízimos aqui não são para o pastor, não são para a igreja. Nós ajudamos um lar de recuperação de dependentes químicos, nós ajudamos o lar de idosos e é maravilhoso. Tudo aqui não é para nós, tudo aqui é para o reino, é para Deus. Tudo que fazemos aqui não é para nossa glória, é para a glória do Senhor. Amém? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Antes de iniciar o culto, meu amor não pôde vir, amanhã ela vai fazer uma cirurgia. Eu queria pedir uma oração, amém? Da igreja. Vamos ficar de pé. Gostaria de pedir a sua oração agora, amém? Vamos orar como igreja, vamos determinar a cura, que tudo se vá bem, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos, vamos orar. Pode orar, levanta sua voz aí. Aleluia. Irmãos, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. Vai transmitir? Amém. Chegou. A gente ora no final do culto. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra que Ele gostaria de falar para nós. Amém? Falar ao nosso coração. Amém, irmãos? E me veio muitas coisas ao meu coração. Shalom, 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 mãe benção. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o Senhor Deus para você? Quem é o Senhor para você? Quem é Deus para você? O que acontece conosco, irmãos? Nós começamos a olhar para Deus na perspectiva de quem nós somos. Os lugares que a gente conheceu, as pessoas que a gente conheceu, quem nós somos. Nós começamos a olhar para Deus nas perspectivas da experiência que a gente teve.
Eu escrevi aqui, ó, tira os óculos da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Em determinado momento nas nossas vidas, Shalom, Walter, seja bem-vindo. Feliz de te ver aqui. Glória a Deus. Então, queridos, nós passamos a ver a vida na perspectiva de um óculos que nós colocamos. Dia após dia, nós colocamos lentes aqui, ó. Nós colocamos um óculos em nosso rosto. E esse óculos, ele é colocado na nossa vida durante a nossa vida inteira. Exemplo, uma mulher que sofreu muito em ver a mãe sofrer na mão de um homem, dificilmente ela vai ser casada, dificilmente ela vai ser esposa. Provavelmente ela não vai conseguir ser parceira de ninguém, a não ser que ela receba uma cura. Quantos estão entendendo? A não ser que ela não receba uma cura, ela vai pensar que todo homem não presta, não vale nada. Porque foi aquilo que ela aprendeu. E vice-versa também. Homens que tiveram e mulheres que tiveram problemas na sua infância, passarão uma vida sem desfrutar da vida, porque estão marcados, estão feridos. Quantos estão entendendo, irmãos? Aí você passa a olhar a vida naquelas experiências que você teve quando você era criança. Você tem medo de pai, você não consegue se relacionar, você não consegue ter amigos, porque você teve problemas. Você não consegue viver, você não consegue desfrutar a vida. Por quê? Porque Deus tem uma vida maravilhosa para nós, uma vida abundante. Você pode dizer amém? E por aí vai. Se eu fosse falar nesse aspecto, não teria fim. Eu ficaria 10 horas aqui falando de experiências traumáticas que influenciam a nossa existência hoje. Não tem fim, irmãos. Por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias. Espírito Santo, o que o Senhor quer me curar hoje? Qual que é a cura da vez? E aí você sente o Espírito Santo falar com você, preciso de cura aqui, ó. Senhor, me cura aqui. E amanhã é um novo dia, amanhã vai vir uma nova cura, amanhã vai vir mais uma proximidade com Deus. Você pode dizer amém? Além de ver a vida com os olhos da nossa experiência, nós começamos a transformar as pessoas naquilo que nós somos, que é o pior. Vou dar um exemplo. Uma vez um homem casado falou para mim assim, ó, cara, dá vontade de trair minha esposa. Eu tenho um ódio do tanto que ela desconfia de mim. O cara, ele não é um traidor, ele não tem essa perspectiva na vida dele, ele não tem essa digamos assim, essa prática. Mas de tanta pessoa olhar no celular dele, a esposa, de tanta pessoa desconfiar, de tanta pessoa não acreditar, de tanto, um dia ele falou assim para mim, não dá, cara, dá vontade de trair. Precisamos ser curados. Agora eu vou falar com relação a Deus, irmãos. Com relação a Deus, nós fazemos a mesma coisa. Pega a minha linha de raciocínio aí que eu já vou entrar na palavra. Nós nos colocamos diante de Deus com todas as experiências, expectativas, traumas, e chegamos diante de Deus com a intenção de nos relacionarmos com Ele, mas não vai dar certo. Você não vai conseguir, talvez, se relacionar com Deus como você se relacionou com seu pai a vida inteira, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus traumas de infância. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a disposição de conhecer a Deus como realmente Ele é. Não é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, quem é Deus. É quem realmente Deus é. Quantos estão entendendo? Adão e Eva, qual foi o primeiro pecado da humanidade? Aí você pode falar assim para mim, foi desobediência. Beleza. Só que antes da desobediência, Eva não acreditou na palavra de Deus. Deus falou, ó, daquela árvore ali você pode comer de tudo, mas daquela árvore ali, eu estou dizendo para você que se você comer, certamente você morrerá. Aí vem um bicho desconhecido para Eva, uma serpente que fala. Chega para Eva e fala, Eva, Deus mentiu para você. É mesmo, se você comer lá, você não vai morrer, você vai conhecer do bem e do mal, mas morrer você não vai. Então Eva
preferiu acreditar na serpente do que acreditar no que Deus tinha falado para ela antes. Agora eu pergunto para você, por que a serpente não tentou Adão? Porque Adão já tinha mais tempo com Deus, Adão já estava conversando com Deus, Adão já conhecia quem era Deus, todos os dias ao entardecer, Adão já se encontrava com Deus. Quando a serpente olhou para Adão, nossa, ele conhece muito a Deus, não vai dar certo, eu vou em Eva, porque Eva não conhece tanto, não faz tanto tempo assim que ela foi criada. Então, irmãos, a perspectiva da nossa vida é conhecer a Deus na sua essência. A Bíblia fala em Tiago 1,14 que cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. Existe o tentador. Quem é o tentador, irmãos? O diabo. Só que a tentação está aqui dentro. A serpente sabia exatamente o que Eva queria. Eva queria ser igual a Deus, igual ele quis um dia. Por isso que a tentação que ele traz é exatamente essa. Quantos estão entendendo? Aí em 1 Coríntios 10, do 1 ao 13, o título desse texto é: que sirva de exemplo para as nossas vidas. O apóstolo Paulo traz o que aconteceu lá no Antigo Testamento, para que sirva de exemplo para nós. Abra sua Bíblia aí. É 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Espera aí. Nuvem de quê? De fogo. E mar o quê? Água. Todos eles é uma simbologia de que todos eles foram batizados no Espírito, que é no fogo, e foram batizados nas águas. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo traz uma simbologia aqui, Todos eles também foram batizados nas águas e todos eles também foram batizados no fogo. Próximo. Não, volta aí. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Próximo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritualmente que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Hoje, irmãos, nós nos alimentamos do mesmo alimento espiritual. Está aqui, o corpo e o sangue de Cristo. Hoje é dia de Santa Ceia. Então todos nós estamos nos alimentando do mesmo alimento espiritual, assim como o povo lá no deserto estava se alimentando do mesmo alimento espiritual. Quando tinha sede, o que fazia? Da onde que saía a água? Da rocha. Quem é a rocha, irmãos? Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. E o alimento vinha da onde? O pão vivo que caía da onde, irmãos? Do céu. Quem é o pão vivo hoje? Quem é o nosso pão vivo? Cristo. O pão vivo que desceu da onde? Do céu. Então o apóstolo Paulo está trazendo um comparativo para nós não nos enganarmos. Próximo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Próximo. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Próximo. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Próximo. Tudo isso lhes aconteceu como um exemplo, e foi escrito como advertência
para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga está firme. Assim, aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Até aí. Irmãos, Deus dá 5 advertências para nós. O apóstolo Paulo usa o Antigo Testamento para fazer uma conexão com o Novo Testamento, nos dando 5 advertências para quando nós estivermos no deserto. Quem já esteve no deserto aí? Levanta a mão. A primeira advertência está no versículo 6. Não cobiçar coisas ruins, não desejar coisas ruins. Versículo 6, e essas coisas foram feitas em figura, para não cobicemos coisas más, como eles cobiçam. Irmãos, nós não podemos desejar o mal para ninguém. Nós não podemos desejar o mal, coisas más. Quais são coisas más, pastor? Não sei, o Espírito Santo vai te revelar. Sabe por quê, irmãos? No momento do nosso deserto, o mal bate a nossa porta, querendo participar. Ó, deixa eu participar desse deserto aí. Você fala, não, aqui é só Deus. Deus está me ensinando alguma coisa e o mal não vai participar, estou fora. Mal daqui para fora. O nosso posicionamento é não aceitar o mal bate a porta. Sentimentos ruins, de vingança. Quantos estão entendendo? Está fazendo sentido aí, irmão? E no dia do nosso deserto, muitos sentimentos querem aflorar a nossa vida. Mas o primeiro passo, a primeira advertência que o apóstolo dá é: não aceite. Não aceite o mal. Segunda advertência, está lá no versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Segunda advertência que o apóstolo Paulo nos dá: não nos tornarmos idólatras. O que é idolatria? É tudo aquilo que tira o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo. Às vezes a gente julga outra religião que faz uma idolatria de forma diferente. Mas nós também, se não cuidarmos, irmãos, nós caímos no lugar de idolatria. Qualquer pessoa pode ir para esse lugar de idolatria. Segunda advertência que o apóstolo Paulo faz: não se torne um idólatra. O que pode ser idolatrado, pastor? Meu irmão, tanta coisa. O Espírito Santo vai falar no seu coração: opa, isso aqui está tomando o seu lugar. Tem gente que idolatra até igreja, até pastor, cantor. Tem gente que idolatra marido, esposa, filhos, emprego, dinheiro, casa, algum bem, alguma coisa. A partir do momento que alguma coisa rouba o seu lugar, rouba o lugar de Deus no seu coração, aquilo ali se torna idolatria. E Deus não agrada disso. Por quê? Porque para Deus só tem um lugar em nossas vidas. Só existe um lugar de Deus nas nossas vidas. É no centro, é no comando, é assentado no trono do nosso coração. Não existe outro lugar para Deus estar, não tem jeito, não tem como. Mulheres casadas aí, levanta a mão. Tem como seu marido falar assim: ó, te amo demais, tal, mas conheci outra pessoa, quero ficar com vocês dois, tá? De segunda a quarta-feira eu sou seu. De quarta a domingo eu sou da fulana, mas de segunda a quarta-feira você fala: não, pode ir, quero não. É ou não é? Eu concordar com o trem desse, você tá doido. É ou não é, irmãs? Amém. Por quê? Deus é da mesma forma. Ele precisa ser único em nossas vidas. Não tem como nós negociarmos o lugar de Deus no trono do nosso coração, no centro da nossa existência, no centro das nossas vidas. Deus é o centro, precisa ser o centro. Eu estava vindo com meu filho hoje no carro, ele falou de uma determinada religião e falou assim: pai, essa religião é cristianista? Eu falei: não, filho, cristão é toda religião que Cristo é o único centro, o único e suficiente Salvador. A partir do momento que existem outras coisas, aquilo ali não é cristã, é outra religião. Cristã não. Vocês estão entendendo? E nós somos a mesma coisa. Se Deus não for o centro, se Ele realmente não for Deus, se Ele realmente não estiver no único lugar, nós caímos para um lugar chamado idolatria.
Olha o que diz o dicionário, o que é idolatria. Idolatria é o ato de adorar ídolos, ou seja, de prestar culto a algo que não seja o seu único Deus. Pode também ser definido como um amor excessivo, ou uma admiração exagerada, ou um apego de vida ou morte. Quem entendeu o que é idolatria aí? Então cuidemos, irmãos, para no deserto não cairmos em idolatria. Nós temos a mania, como seres humanos, a nos apegar, a dar importância a tantas coisas, tantas outras coisas, que não seja o nosso Senhor. Irmãos, conhecer a Deus, estar diante de Deus, conhecer a sua palavra, precisa ser um desejo do íntimo do nosso coração, um desejo de todo o nosso ser, um desejo que nos levanta, que nos motiva para ir para esse lugar. Não pode ser só um detalhe. Servir a Deus, conhecer a Deus, ler a sua palavra, andar em santidade, andar em direção a Deus, não pode ser só um detalhe em nossa vida, precisa ser tudo. E depois de tudo, todas as outras coisas podem continuar. Quantos estão entendendo? Terceiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá: não se entregue à fornicação. Versículo 8: e não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram um dia 23.000. Aqui o apóstolo Paulo está contando a história do que aconteceu em Números capítulo 25. O povo de Israel chegou num lugar e tinham lá as filhas dos Moabitas. Quem lembra qual é esse povo, os Moabitas? Os filhos de Jó. A filha de Jó concebeu com ele quando Sodoma e Gomorra foi destruída, e nasceu ali essa geração chamada de Moabitas. Olha de onde nasce essa geração, de um incesto terrível. E aí o povo vai ter essa relação com as filhas de Moabitas. Isso desagrada muito o coração de Deus, e vem uma peste sobre o povo e morre 100 e tantos mil. Anotei aqui, mas perdi. 23.000 pessoas morreram porque eles se entregaram à fornicação. Na Bíblia, fornicação é o termo que se refere a qualquer ato sexual ou sensual que não seja entre cônjuges. É considerado um pecado da carne, da luxúria, tudo relacionado a isso. Jesus fala que só de imaginar, só da gente imaginar, já cometeu adultério. Quantos estão entendendo? E o apóstolo Paulo usa isso para nos trazer de exemplo, para nós não entrarmos nesse lugar de fornicação, não entrarmos nesse lugar de morte. O termo fornicação vem do grego perneia ou porneia, que também significa relações sexuais ilícitas, dando origem também à palavra pornografia, que é a fornicação em grafia, ou seja, a fornicação em fotos, em vídeos, em imagem, também é o pecado de fornicação, é o mesmo pecado de adultério e leva à morte. O apóstolo Paulo está nos dizendo: não vai para esse lugar, não se entregue aos seus desejos carnais, não vá para esse lugar, porque é lugar de morte. Pastor, eu fui para esse lugar, estou vivo ainda. Pois tu vigia, porque a graça ainda está sobre a sua vida. Vigia, em nome de Jesus. Se liberta. Não está conseguindo se libertar? Fala comigo. Fala com a pastora, as mulheres. Não vou te tacar uma pedrada e te matar, não. Eu vou te levar para um lugar de santidade. A gente vai orar junto, vai conversar. Porque às vezes a gente esconde um pecado e esse pecado vai tomando força em nós. Chega um momento que você não consegue se libertar mais. Aí você fica administrando o pecado e a vida espiritual. Mas chega uma hora, meu irmão, o pecado vence. Eu me lembro uma vez que o Walter falou que o pecado é uma linha de costura. Muito tênue. De aranha?
uma teia de aranha. No início ele é uma teia de aranha e no final se torna uma camisa de força. Porque vai dominando, quando vê, você não consegue sair mais. Está dominado. Por isso que o apóstolo Paulo traz isso no versículo 8. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil homens. Então o povo achou lá as mulheres de Moabe e se prostituíram. E veio essa peste. Posteriormente Deus livrou, a peste parou e a graça de Deus novamente se manifestou, e a graça de Deus novamente salvou, a graça de Deus novamente libertou, a graça de Deus novamente trouxe salvação, a graça de Deus novamente trouxe cura. Mas enquanto nós sabemos disso, irmãos, vamos procurar a cura, a libertação, senão nós seremos fracos, homens e mulheres fracas. Quarto conselho que o apóstolo Paulo dá. Quarto conselho. Não tentemos a Cristo ou a Deus. Versículo 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O que é tentação? Olha o que o dicionário bíblico fala. Tentar a Deus é agir de forma contrária à consciência cristã, mesmo sabendo que está errado, e esperar que Deus perdoe ou abençoe porque Ele prometeu. Olha só o que o dicionário cristão fala. Tentar a Deus é agir de forma contrária à consciência cristã, mesmo sabendo que está errado, e esperar que Deus perdoe ou abençoe porque Ele prometeu. Exemplo, o diabo chega para Jesus e fala: pula daqui, porque está escrito na Bíblia que dará ordem aos anjos que te amparem, você não vai morrer. Jesus falou: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você tem consciência que é errado, você sabe que é errado, e você faz na esperança de Deus responder, isso é tentar o Senhor teu Deus. É colocar Deus à prova, é colocar a Deus na parede. E o povo lá no Egito, no deserto, fazia isso o tempo inteiro. Peraí, Moisés, Deus não falou que a gente trouxe a gente aqui para morrer afogado? Os egípcios estão vindo lá. E agora a gente vai morrer aqui afogado? Era melhor ter ficado lá no deserto. Esse é o quarto conselho. Não tente o Senhor. Diante do seu deserto, diante do dia da sua aflição, não tente o Senhor. Não fala para Ele, não joga Ele na parede. Pelo contrário, se coloca num lugar de filho querido. Você pode pedir a Deus, você pode pedir a Deus o que você quiser, você pode clamar ao Senhor o que você quiser, na humildade, na posição de graça, na posição de receber pela graça, por amor, pelo cuidado de Deus, pelo amor de Deus pela sua vida, mas nunca colocando Ele na parede pelo que Ele disse, porque você não sabe o que Ele está fazendo. Você não tem ideia. Os pensamentos do Senhor são muito maiores e melhores ao nosso respeito. Você não sabe o que Deus está fazendo. Às vezes Deus está te livrando de algo muito pior. E você me dá, e Deus, não vou te dar. Senhor, muda essa história, muda, Deus. Não vou mudar a história porque eu tenho algo melhor. Eu estou fazendo algo melhor por você. Eu estou fazendo... Você não está entendendo agora. Um dia você vai entender. Calma, confia. Tem um videozinho de um cara vindo no corredor, o diabo aqui assim, que não dava para ele ver, com um pau na mão, esperando ele passar para meter o pau na cabeça dele. Aí o outro ator é Jesus, né? E o cara agoniado para vir, e Jesus, fica aí. O cara, eu vou, é meu direito, eu sei, o Senhor disse. Jesus, calma, fica aí, porque Jesus está vendo o diabo com um pau para dar na cabeça dele. Ele não está vendo nada. Às vezes, irmãos, nós não estamos vendo nada, nós não estamos enxergando nada. Calma. Entrega seu coração. Você pode dizer amém? Calma. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não tente a Deus.
Versículo 9: não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E o quinto, está no versículo 10. Não murmureis. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O que é a murmuração, irmãos? Murmuração é uma explícita rebeldia contra Deus e uma total desconfiança da sua palavra, do que Ele prometeu, da sua essência, do que Ele te disse, do que está escrito. Essa é a murmuração. A murmuração é o pecado da língua, que consiste em reclamar, queixar-se, expressar insatisfação em qualquer coisa. Em qualquer coisa. É aquela situação de você reclamar, sabe? De você não confiar em Deus. Aí você tem o triste hábito, quando eu falo você, sou eu também. Nós temos o triste hábito, muitas vezes, de abrir a nossa boca e liberar palavras de reclamação e de murmuração, quando na Bíblia fala assim, ó, em tudo. Pastor, tu não sabe o que aconteceu? Não sei, mas se você levantar as suas mãos e falar, eu dou graças a Deus pelo que está acontecendo. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo fica esperando uma gracinha para ele. Aí sabe o que você fala? De mim tu não vai ter gracinha não, porque a minha graça só vai para o Senhor, o meu Deus, aquele que me salvou, aquele a qual eu pertenço. Sai fora, Satanás. E aconteceram algumas murmurações. O povo de Israel murmurou algumas vezes. Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. Aconteceram algumas situações com o povo de Israel em que eles murmuravam. A primeira situação está lá em Êxodo 10, 14. A primeira murmuração foi com relação à proteção de Deus. Primeira murmuração do povo no deserto foi com relação à proteção de Deus. Lá vem lá vem os egípcios contra o povo de Israel e o povo na beira do mar. Aí olha o que eles dizem. Versículo 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais a torneis a ver. O Senhor pelejará por vós. Primeira tentação que eles sofreram ali, e eles murmuraram, foi a respeito da proteção da vida deles. Mas Moisés fala, aquietai-vos, o Senhor se levantará e você verá o livramento do seu Deus. Ele se levantará e pelejará por vós. Toda vez que você estiver no deserto e estiver um atentado contra a sua vida, lembre-se disso aqui, ó. O Senhor pelejará por você. Você pode declarar, o Senhor lutará pela minha vida. Por quê, irmãos? Porque Ele é socorro, Ele é escudo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Você pode dizer amém? A segunda murmuração está em Êxodo 15, 22 a 27. Eu não vou ler não. Depois você lê em casa, anota aí. Segunda murmuração, Êxodo 15, 22 a 27. O que aconteceu aqui? O povo murmurou porque não tinha água, eles estavam com sede. Ou seja, o povo murmurou por causa de uma necessidade. Segunda murmuração, necessidade. Às vezes, quando nós passamos algum tipo de necessidade, nós não devemos ir para um lugar de murmuração, irmão.
Qualquer tipo de necessidade. Qualquer tipo de necessidade. Aqui foi água, era muito importante. Talvez hoje a água é uma coisa simples para nós, né? Eu acho que aqui no Brasil, tirando ali no Nordeste, aquela região ali, o restante não passa sede não. A água é fácil, tirando aquela região lá, seca, né? Então, a segunda murmuração que o povo fez foi diante de uma necessidade. Diante das suas necessidades, não murmure. Pelo contrário, creia que o Senhor trará provisão, creia que o Senhor trará o escape, creia que Ele se levantará. Irmãos, mês passado eu passei por um desafio muito grande. Eu tinha uma empresa, uma escola infantil, eu fechei a escola. Eu tive que pagar todos os funcionários e não sabia de onde tirar esse dinheiro. Era muito dinheiro. Ainda liguei para 2 pessoas. Aí foi quando eu criei vergonha na cara e fui pedir ao meu pai, meu Deus, e fui me submeter a Ele, porque eu não tinha outra alternativa. E Ele trouxe a provisão. Da onde? Não sei, só sei que foi assim. Jeová Jireh. Confesso, fiquei sem dormir umas noites, fiquei desesperado, fiquei mesmo, irmãos. Não olhe para os pastores como super-heróis ou deuses. Não, a gente é humano do mesmo jeitinho, igualzinho. E eu preciso expor para você isso, para você não achar que eu sou diferente de você, que eu sou melhor que você. Não sou melhor do que você. Eu tenho desespero, eu tenho ansiedade do mesmo jeito. Só que eu aprendi a recorrer ao Senhor, ajoelhar e até que Ele venha. E Ele vem. Ele vem. Ele vem. Pedir oração, sai ligando para todo mundo. Ora por mim aí, por favor. Não é problema você pedir oração. Cara, estou fraco, ora aí hoje. Quantos estão entendendo? Em Êxodo 16, 2-3, o povo murmurou porque não tinha comida. Primeiro eu falei de quê? De necessidade. Agora eu estou falando de sustento. Outro lugar que nós temos o costume de murmurar é no sustento. Às vezes a gente olha e fala assim, vai faltar o sustento. Ei, não vai faltar o sustento. Já fui jovem, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar pão. Confia na palavra de Deus. É a palavra de Deus na sua vida. Confia, não se desespere. Não vai faltar o pão na sua mesa. Não vai faltar o arrozinho. Não vai, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não sou velho, eu sou um adulto. Tenho 40 anos. Eu também nunca vi um justo mendigar o pão. Mãe, acho que a senhora é a mais idosa entre nós. A senhora já viu um justo mendigar o pão? Não. Você não vai mendigar o pão, irmão. Você pega, você toma essa palavra para você. Você não vai mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é o seu sustento, é a sua fortaleza, é Ele que te sustenta, Ele que está com você, Ele que está do seu lado. A sua palavra é a sua garantia. A palavra de Deus é a sua garantia. A palavra de Deus é a sua garantia. Está com dúvida? Está com receio? Está fraco? Vai para a garantia. Abre a sua garantia e se lembre da garantia. Você pode dizer amém, irmão? Então em Êxodo 16, 2-3, o povo murmurou porque não tinha comida, não tinha sustento. Quarta murmuração, está lá em Números 14, 27-29. O povo murmurou por causa dos desafios que enfrentaram. Olha só, eles já tinham que comer, o pão já caía do céu, eles já tinham que beber, encontraram fonte aqui, com não sei quantas palmeiras, eu li, mas não lembro, li tudo, mas não lembro, mas encontraram uma fonte com 30 palmeiras, água à vontade, a água parou, Moisésinho bateu na rocha lá, deu água,
água. Só que eles começaram a enfrentar o quê? Adversidades. O que eles começaram a fazer? De novo, murmurar. E meu querido, olha aqui para mim, nós vamos enfrentar adversidades. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então, quando a adversidade vir, não estou falando de necessidade, não estou falando de morte, não estou falando de adversidade, situações. Quando as situações virem, que muitas vezes são estranhas, são esquisitas, é só Deus para resolver mesmo. Não abaixa a cabeça, não baixa a guarda, não desanime, pelo contrário, tenha bom ânimo, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, cristãos, nós cristãos, quando temos adversidade, nós olhamos para cima. Eu olho para onde? Para o alto. Não abaixa a sua cabeça, não faz isso aqui, ó. Quando vir adversidade, o que você faz? Olha para o alto, porque é lá no alto, é no Pai das luzes, é no Senhor, Criador dos céus e da terra, que está a tua resposta, que está o teu refúgio, que está tudo que você precisa. E em Números, o povo murmura porque começa a passar adversidades. Já não era mais tão grave, mas era probleminhas. Aí começam os problemas, e ao invés do povo se fortalecer de novo no Senhor. Sabe o que a palavra de Deus fala? Para o seu ânimo ser renovado, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembra de todos os milagres que Deus fez por você? Você não lembra? Anota. Sabe o que você faz? Eu anotei. Anota. No dia da sua adversidade, você pega o seu caderninho e começa a ler tudo aquilo que Deus já fez para você um dia. Sabe o que vai acontecer com a sua fé? A sua fé vai lá para o alto, lá para cima. Anota. Irmãos, Deus faz tanta coisa para a gente esquece. A gente esquece. E sabe o que faz quando a gente se esquece do Senhor, de tudo que Ele fez? A gente enfraquece. Então anota. Sabe o que a Bíblia recomenda? Cantar e contar o que? Os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos bíblicos, sim, mas os grandes feitos na sua vida também. Quem aqui já foi livrado pela morte? Levanta a mão. Todo mundo. Hoje o Davi foi livrado pela morte. Quem já foi, quem já recebeu bênção financeira do Senhor num dia de... Quem hoje aqui dentro tem os seus filhos saudáveis? Então, irmãos, quando viu um problema, quando viu essa adversidade, você fala, opa, peraí, deixa eu pegar meu caderninho aqui. O Senhor fez isso esse dia. Uau, esse dia, aquilo ali vai te enchendo. Quando você perceber, você já está fumegando de novo. Fogo puro. Você pode dizer amém? A quinta murmuração que o povo teve foi lá em Números 21, 4 a 6. A quinta murmuração. O povo murmurou contra Deus e Moisés por duvidar da sua provisão e do seu poder. Duvidar da sua provisão e do seu poder. Não duvide da provisão de Deus. Não duvide do poder de Deus. Eu me lembro uma vez eu fui pregar numa igreja, contei para o Davi hoje. Cheguei lá, aí entrou uma mulher bonita, uma senhora, muita joia, muita coisa. Sogra de um amigo meu. Eu não vou falar o nome para não expor. E aí Deus falou para mim assim, fala para ela que o que ela está procurando, Deus vai trazer para ela hoje, para mostrar para ela que eu sou o único Deus. Eu falei para ela, senhora aí, Deus está falando, tudo certo, o profeta mandou, Deus mandou, o profeta cumpriu. Aí veio o Elias no meu ouvido,
tu sabe o que ela está buscando tem muitos anos? Eu falei, não. O filho dela, ela tem outra religião. E o filho dela foi tomado por um espírito, um andarilho. Mais de 6, 7 anos. Porque ela serve essa religião e foi a troca que ela fez, mas ela se arrependeu e está procurando o filho dela. Eu quero te perguntar, Cleitinho, não era pastor ainda não. Como é que Deus vai fazer isso hoje? Eu falei, estou perdido. Cacei a mulher para ir para quê? Para explicar para ela que 1 ano, 1000 anos para Deus é um dia, né? Vamos, porque nem eu estava acreditando na palavra que eu liberei. Quando o irmão veio e falou aquilo, aí eu estou lá caçando a mulher, de repente ela está gritando assim, ó, esse é o verdadeiro Deus, esse é o verdadeiro Deus, esse. Aí a igrejinha, era uma igrejinha igual a nossa, saiu lá para fora, o filho dela estava em frente à igreja assim, ó, todo sujo, todo cortado, e ela começou a arrancar, estou me arrepiando todinho, ela arrancava os cordões dos deuses que ela servia e jogava na frente da igreja assim, ó, e gritava, demorou para ela voltar. Irmãos, Deus está além do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Por isso que o início da minha palavra foi: acredite em Deus quem Ele é. Você pode dizer amém? Voltando para o nosso texto, em 1 Coríntios, olha o versículo 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins do século. Versículo 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, Deus está falando para você, toda tentação que vir sobre a nossa vida não vai ser super humana, vai ser humana, vai ser no limite que você pode aguentar. Não se desespere, não se angustie. Tá bom? Amém? Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus, Ele é tão maravilhoso, que vai chegar a tentação, só que Ele vai fazer assim, ó, Ele vai botar o escape para você também. Você pode dizer amém? Você pode confiar nessa palavra? Você pode falar assim: Senhor, fala comigo, Senhor, eu confio e creio na sua palavra. Olha só o que diz Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém, irmãos? Quer fazer a diferença? Faz tudo sem reclamar, faz tudo sem murmurar, seja dentro da sua casa, como esposa, como marido, seja como chefe, como empregado, como obreiro na casa do Senhor, faz tudo sem murmurar, dando glória, dando graça, sorrindo. Aí eu separei alguns versículos para a gente encerrar, de quem a Bíblia fala que Deus é, não é o que Deus faz, é quem Deus é. Deus é, não é Deus faz ou Deus pode, é quem Deus é. Por quê? Conhecendo quem Deus é, você conhecendo verdadeiramente a Deus, todos esses pecados aqui que a gente falou vão cair por terra na nossa vida. Conhecendo a essência de Deus, porque Deus Ele faz, é porque Ele é. Quantos estão entendendo? Então corre na anotação e corre na leitura para a gente encerrar. 1 João 4,8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira característica da essência de Deus, quem Ele é? Amor. Salmo 145:17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Ou seja, o nosso Deus é justo e o nosso Deus é bondoso. Você pode dizer amém? Que essas palavras possam entrar no teu espírito e transformar a consciência que você tem a respeito de quem é Deus e te levar para um lugar mais alto, mais próximo de Deus. Hebreus 12:28:
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí você pode olhar esse versículo assim e falar assim: meu Deus, Deus é fogo consumidor, não posso nem chegar perto dele, ele vai me consumir. Não, o significado dessa palavra aqui também é uma expressão bíblica que se refere à imagem de Deus como um fogo que limpa e purifica e aniquila o mal. Esse é o significado dessa palavra. Eu fui ensinado como criança que Deus é fogo consumidor, só que chega e consome o pecador. Estou em pecado, o fogo vai vir, vai me consumir, vai ficar só minha sandália ali no chão. Me consumiu. Não é isso. Fogo, a expressão aqui, fogo consumidor, significa um fogo que limpa e purifica. Ou seja, ele nos limpa e nos purifica como fogo, como o ouro ele é purificado, separado pelo fogo. Amém, irmãos? Deuteronômio 7, 9 e 10. Saibam, portanto, que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, nosso Deus, Ele é fiel e Ele mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Você é fiel a Deus, você serve a Deus. Conta aí de você para frente, 1000 gerações. Esse é o nosso Deus, 1000 gerações. Olha só, olha o que diz em Marcos 10, 18. Respondeu Jesus: por que me chamam de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Então Deus é bom. Por que Deus faz bondade? Porque a essência dele é bom. Ele é bom. Amém, irmãos? 1 João 1,15. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz, Deus é certeza, não existe escuridão, não existe desconfiança. Ele é a própria luz. Você pode dizer amém? Êxodo 34:14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, de fato, Deus zeloso. O nosso Deus, Ele é zeloso. Sabe aquela pessoa zelosa, que não faz nada de qualquer jeito, tudo que vai fazer com zelo total? Esse é o nosso Deus, essa é a característica dele, Ele é zeloso. Você pode dizer amém? E Levítico 19:2, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O nosso Deus é santo. Eu vou ler o último versículo para a gente encerrar. Tem mais uns 10. Eu vou mandar no grupo para vocês lerem e guardar, amém? Tudo que a Bíblia fala que Deus é, não é o que Ele faz, não é o que Ele tem, mas quem Ele é. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus, Ele é galardoador, Ele nos ama dar presentes. Ele ama cuidar de nós. Quantos aqui já desejaram comer alguma coisa e só pensaram assim por alto e chegaram no lugar, está lá o que você queria comer? Quantos aqui já desejaram algum bem, alguma coisinha, e você só de pensar e você recebeu e você sabe que foi Deus? Quantos aqui já passaram por isso? Eu me lembro uma vez, o Davi era pequenininho, falou para mim assim: papai, queria tanto comer uma ovinha. Irmãos, eu não tinha dinheiro para comprar ovinha. Tem dia que quem já passou um dia aqui sem ter nenhum dinheiro? E eu falei: cara, eu queria tanto dar uma ovinha para meu filho, Senhor. Aí, chega lá em casa, uma pessoa, quem foi? Também não lembro. Chegou uma pessoa: pai, me dê um desejo de trazer uma ovinha para vocês. Aí o Espírito Santo falou para mim:
eu também cuido dele. Não é você que sustenta essa casa. Homens, olha aqui para mim. Às vezes a gente se desespera porque você carrega um fardo. Eu tenho que sustentar essa casa, eu tenho. Amém, vai carregando esse fardo. Mas eu quero te dizer um negócio. Deus é que te sustenta e sustenta a sua casa também. Entenda isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Foi maravilhoso ver o Senhor responder a oração dele, desejo do coração dele. No mesmo dia, irmão. Ó, senti desejo de trazer um vinho, uma uvinha para vocês. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Que nós venhamos te conhecer dia após dia, buscar a tua face, desejar os teus caminhos, desejar a tua presença. Pai, nos leva para esse lugar, me leva para esse lugar de desejar, Senhor, estar diante do Senhor, estar diante da tua palavra e crescer em conhecer o Senhor mais e mais, e ser liberto de todo o pecado, de todo o embaraço, de tudo aquilo que me afasta de Ti, de tudo aquilo que me afasta da Tua face, me afasta do Teu propósito, me afasta dos Teus caminhos, me afasta de ver a Tua glória. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu quero convidar a minha mãe para celebrar a ceia, amém, irmãos? Essa noite, pastora Creuza. Shalom, boa noite. Eu vou só incrementar um pouquinho, né, a provisão de Deus. Ele era, acho que adolescente. Nós fomos para um congresso lá em Porto Seguro. E Deus operou tanto antes e durante, né? E nós fomos comer alguma coisa no restaurante. E ele queria comer peixe, camarão. E eu não tinha dinheiro. Ele tinha 17 anos. Ele era adolescente. Aí eu falei para ele: nós não vamos poder ficar gastando assim esse tanto de dinheiro, nós vamos orar, e quando nós chegar no hotel, vai ter lá o que tu desejou para comer. Aí tá bom. Aí eu tenho até a foto lá em casa, vocês acreditam? Eu tirei foto. Aí ele, vamos pegar uma aposta. A senhora vai ver. Eu falei, então vamos pegar uma aposta. Nós pagamos uma aposta, ele perdeu. Quando nós chegamos lá, estava tudo assim, com luz de vela. O jantar era com luz de vela, gente. Era tão especial que eu olhei assim, era camarão, era peixe, tudo que era do mar estava lá. E eu, venho cá, agora você está me devendo. Então Deus é o Deus que provê, sabe? Para a gente, confiar nele. Ele é o melhor amigo que nós temos. É na hora que ele provê, né? Eu agora nem vou. Isso é porque eu lembrei. Ele tinha 17 anos, não era 17, nem morava em Anápolis, morava em Brasília. E eu louvo a Deus que eu me lembrei. Então a gente não pode esquecer das coisas que Deus faz. Às vezes a gente esquece, né? Por isso que é bom anotar, igual ele falou, para a gente não esquecer. Eu tinha esquecido. Eu lembrei porque ele estava contando aqui. Eu falei, vou contar com ele, né? Então eu louvo a Deus porque eu estou aqui essa noite e celebrar a ceia, né? A ceia, ela representa, né, um mandamento. Que o Senhor, né, no dia que foi traído, ele pegou o pão e isto é a minha carne, que é dado por vós, né? E pegou o vinho, esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu volte. É um mandamento, fazei isso. Isso foi ele que ensinou, foi a última coisa que ele ensinou para os discípulos. Fazei isso em memória de mim. Tá? Então isso aqui é uma memória, porque nós estamos esperando a vinda dele. E até que eu volte, nós temos que fazer até Jesus voltar. Se ele não vier, talvez nós vamos ao encontro dele. Ou ele vem ou nós vamos. Alguma coisa vai acontecer, né? Então assim, lá na minha igreja, faleceu uma pastora nova, né?
que não estava doente, que não estava enferma. Ela foi encontrar com ele. Então, eu louvo a Deus, sabe? Porque isso aqui representa a vinda de Cristo. E eu queria que vocês pensassem bem. Que vocês estão esperando ele voltar. Se a gente está esperando ele voltar, é porque ele vai voltar. Foi ele que falou, né? Foi ele que falou e deixou escrito para nós não esquecermos. Então, isso aqui, eu que tomo conta da ceia lá, ó. E eu tenho o maior zelo, sabe? Que eu sei que é um mandamento. E foi ele que ensinou. Isso para mim é assim, ó, marcante. Amém? Então, o pãozinho representa a carne que não é a carne, a gente sabe que não é, né? O vinho representa o sangue e o ato é o mandamento, né? O que nós estamos fazendo aqui, ele que mandou, até que eu volte. Isso é muito forte, gente, tá? Vocês se examinem-se a si mesmo, o homem. Então a gente vai ter 1 minuto de oração, vamos orar, né? Vamos nos examinar para a gente participar da ceia. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, que um dia o Senhor nos ensinou, Pai, deixou escrito na tua palavra, para que nós viemos fazer, Pai, isso que nós vamos fazer, para não me esquecer que o Senhor vai vir nos buscar, Pai. É na sua memória que nós vamos celebrar a ceia, e nós estamos te esperando, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Pode ir. Participar? Pelo pão primeiro, né? Foi isso que ele fez. Eu estava até querendo. Não, mas... Amém? Esse é um pão que representa a carne, né? Representa, não é, nós sabemos disso. É o ensinamento, nós vamos fazer isso até que ele volta, amém? Então, o pãozinho que está na nossa mão, o biscoito, seja lá o que for, representa. Então, nós vamos comer. Bom, pode comer o pão. E o vinho representa o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz por amor a nós. Por amor, gente. Não existe amor maior do que esse. Amor é atitude, essa foi uma atitude que ele fez por amor a nós. Pai, nós te louvamos, porque nós sabemos, ó Deus, o teu sacrifício por nós. E o Senhor não nos deixa esquecer do teu sacrifício. Em nome de Jesus, tomamos eles todos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para dizer ao Senhor que nós não vamos nos esquecer que o Senhor está voltando. Nós estamos vendo os sinais, Pai. Nós estamos vendo os sinais. E nós sabemos que não vai demorar, Pai, a tua vinda. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por este culto, por essa palavra. Abençoa as vidas, ó Deus, que chegaram até aqui para ouvir, Pai, do Senhor.
Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha prover para cada um aqui o que eles vieram buscar, ou vieram pedir, ou vieram só te adorar, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que nós te adoramos pelo que o Senhor é. Nós não viemos aqui buscar nada, Pai. Nós só queremos te dizer que nós te amamos, nós te louvamos e te agradecemos por este culto, por essa adoração, por esta celebração, Pai, da ceia. Muito obrigado, Pai. Não nos deixe esquecer. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Que nós possamos ir em paz para as nossas casas, amém? Guardados pelo Senhor. E que essa semana nós viemos ser sal e luz na vida de alguém, amém? Deus te abençoe, que você vá em paz para sua casa, em nome de Jesus.